Então, investidores, vídeo aqui muito importante aqui no meu canal. Eu vou estar trazendo aqui uma das melhores assimetrias risco-retorno que eu já trouxe aqui no meu canal. Eu não lembro em nenhum momento ter trago aqui uma assimetria tão interessante como eu estou enxergando hoje aqui para a Sanepar. Já deixa aquele like que realmente o vídeo de hoje ele vale muito a pena, galera. Eu vou estar começando mostrando para vocês aqui um comunicado ao mercado aqui em que a Sanepar trouxe no último dia 14 de março de 2024. Esse comunicado ao mercado, ele se refere a uma ação movida pela empresa contra a União. E a gente observa aqui que, em continuidade ao fato relevante de 1º de março de 2023. E a gente vai estar voltando nesse fato relevante aqui, em 1º de março de 2023, que a gente pode observar que também era uma continuidade, né, de outro fato relevante de 9 de novembro de 2022. E a gente vai estar indo lá também nesse fato relevante, onde a companhia, através de uma empresa de advocacia aqui contratada pela Sanepar, ela ingressou aqui nesta data, ou seja, 9 de novembro, com uma execução judicial visando promover o cumprimento de sentença de ação promovida pela companhia em face da União, onde a empresa está cobrando aqui um valor de 4,7 bilhões de reais de impostos indevidos que foram cobrados em cima da empresa. E a gente observa aqui que no fato relevante de 1º de março, a companhia trouxe nesse fato relevante aqui que a União ela reconheceu aqui 3,6 bilhões daquele valor, né, que a empresa tinha pedido aqui de 4,7, a União ela reconheceu o valor de 3,6 bilhões de reais. E agora, no último fato relevante, que ela trouxe aqui no mês passado, 14 de março de 2024, que a companhia ela informou aos seus acionistas e investidores, né, que houve o registro da requisição do pagamento desse valor aqui incontroverso de 3,6 bilhões de reais. Nós temos aqui 3 bilhões 628,7 milhões de reais, onde a requisição, né, acima mencionada está pendente de apreciação aqui do desembargador, visando a isenção de ordem de pagamento no orçamento da União. Ou seja, a União vai estar pagando esses 3,6 bilhões e o desembargador vai estar aqui inserindo este pagamento no orçamento da União. E quando nós olhamos aqui a empresa, nós vamos estar analisando o valor de mercado da companhia, que neste momento se encontra aqui em 7,6 bilhões de reais. Ou seja, nós estamos falando de quase 50% do valor, galera. Porque esse valor aqui de 3,6, se a gente multiplicar ele por 2 aqui, nós chegamos ao valor de 7,2. E o valor de mercado da empresa é 7,6. Ou seja, nós estamos falando de quase 50% do valor de mercado da companhia. Mas nós sabemos que o mercado ele sempre procura se antecipar e por isso nós vamos estar aqui analisando, né, o gráfico de cotação da companhia. Esse aqui é um gráfico mensal, galera, onde cada candle desse aqui ele representa um mês de negociação no Ibovespa. E a gente observa aqui que em 2022, os patamares de preço da companhia estavam girando aqui entre 3,30 e 3,40 e que neste momento está em 5,10 centavos. Ou seja, já houve aqui uma grande apreciação, o que muitos poderiam falar que foi justamente por causa desse valor exorbitante em que a empresa vai estar recebendo em face da União. Mas nós vamos estar analisando neste momento aqui os números da empresa para ver se realmente isso é verdade. A gente vai estar primeiramente olhando aqui o PL, que se encontra aqui em 5,1 vezes. A gente vai estar analisando o histórico aqui dos últimos 10 anos do PL da companhia. E o que nós observamos é que, neste momento, ele se encontra aqui abaixo da sua média. A média dos últimos 10 anos aqui está em 7. E alguns anos aqui, nós vemos que chegou a quase 10, 9,7, 9,8, ficando aqui bastante acima do patamar atual e que, neste momento, ainda se encontra abaixo da sua média histórica dos últimos 10 anos. Agora nós vamos estar analisando aqui, por exemplo, o PVP, que neste momento tem um desconto de 21% aqui em cima do seu valor patrimonial, ou seja, 0,79, e nós observamos aqui também, nos últimos 10 anos, que o seu PVP também se encontra com desconto aqui em cima da sua média histórica, onde aqui a média dos últimos 10 anos está em 0,93 e neste momento está em 0,79.
e a gente observa que ele ficou aqui em alguns anos, mesmo sendo uma empresa estatal, acima do seu valor patrimonial. Em 2019, 72% acima do seu valor patrimonial, e temos aqui em 2016 e 2017, onde ela ficou aqui 13% e 14%, respectivamente, maior do que o seu valor patrimonial, mostrando que em alguns anos a companhia ela chega a ser negociada com o valor acima do seu patrimônio e que, neste momento, ela tem um desconto até mesmo da sua média histórica dos últimos 10 anos. Agora nós vamos estar analisando aqui os indicadores de rentabilidade aqui. E nós observamos, por exemplo, que o ROI está acima de 15%, 15,43%, e o ROIC está acima de 10%. 11,77%, ou seja, ótima rentabilidade. Olhando para a dívida da empresa, dívida líquida sobre o EBITDA, 1,59, uma dívida líquida super controlada. Quando olhamos para dividendos, nós observamos que é uma empresa que paga dividendos consistentemente, um dividendo atual aqui de mais de 6%, e o dividendo histórico aqui, né, nos últimos 5 anos, na verdade, com a média de 5,59%. Ou seja, está abaixo daquele mínimo de 6% que a gente procura, mas nós observamos uma perenidade no pagamento constante todos os anos de dividendos na companhia. E eu vou estar trazendo neste momento um crescimento muito interessante aqui, que eu vou estar mostrando para vocês, que é o crescimento da receita líquida. A gente observa que ano após ano, a empresa ela vem crescendo aqui a sua receita líquida ininterruptamente. A gente observa que nem um ano ela teve aqui uma receita líquida menor que um ano anterior. Isso aqui é realmente muito interessante. E quando nós olhamos aqui para o lucro líquido, nós observamos que houve um crescimento desde 2009 a 2019. 2020 ele cai um pouquinho, mas volta a se recuperar. 2022 novamente ele cai um pouquinho e volta a se recuperar novamente. Ou seja, nós sabemos que a cotação ele acompanha o lucro. Então, se em 2022 ele teve aqui um lucro menor que 2021, automaticamente a ação ela tinha que cair. E logo depois ela se recuperar, que foi exatamente o que aconteceu aqui. Nós temos aqui em 2022 a cotação aqui embaixo, depois dessa grande queda, e houve essa recuperação aqui novamente, justamente porque a empresa ela voltou a recuperar o seu lucro, não só recuperando, mas tendo um lucro líquido recorde aqui no ano de 2023, um lucro em que a companhia jamais obteve aqui no seu histórico. Agora eu vou estar mostrando outro gráfico muito interessante para vocês também, que é o lucro versus cotação. O que nós observamos aqui, que é o lucro está em verde, tá, galera? O verde remete a dinheiro. Olha só, o lucro aqui em cima e a cotação aqui embaixo. Olha o gap que se encontra aqui neste momento, mostrando que a companhia ela está descontada. Da mesma forma que em 2015, nós observamos aqui o lucro aqui em cima e a cotação aqui embaixo. Vou estar voltando lá na cotação para ver o que aconteceu aqui em 2015, para a gente observar 2015. Olha o que aconteceu. Nós tivemos aqui depois uma grande valorização no preço da companhia, exatamente porque existia esse grande gap. E nós vemos que a cotação ela subiu, chegou até mesmo a ficar cara aqui, acima do seu lucro líquido. Novamente aqui, há um gap, né? Nós observamos aqui que em 2018 há um gap não tão grande quanto um gap que nós temos agora. E aí nós observamos que a companhia ela vai e fecha esse gap, não só fechando esse gap, como a ação em 2019 ela chegou a ficar cara, porque o lucro estava aqui embaixo, mas a cotação estava lá em cima. E aí a gente volta aqui para o gráfico, 2019, a gente observa aqui essa grande valorização, né? Logo depois nós tivemos a pandemia, porque normalmente nós procuraríamos uma correção da cotação justamente porque o lucro está aqui embaixo, né? E a gente sabe que o lucro ele deve acompanhar a cotação. E em 2019 estava caro, mas aqui nós tivemos aqui a pandemia, né, o que atrapalhou a gente estar fazendo essa análise aqui, porque a gente já esperava aqui um derretimento das ações, justamente porque existia esse gap aqui contrário, né, onde a cotação estava muito cara. Mas aqui novamente nós tivemos em 2022, onde a ação estava lá embaixo, como eu já mostrei a vocês, e existia este grande gap. E o que aconteceu? Uma grande disparada nos preços da companhia, a qual eu já mostrei aqui a vocês, que houve essa grande disparada, mostrando que não necessariamente o mercado ele já precificou aquele valor a qual a União vai estar passando para a companhia.
porque mesmo excluindo esse valor que a União vai estar passando para a companhia, nós observamos que a companhia se encontra com uma grande oportunidade, há um grande gap aqui entre a sua cotação e o seu lucro líquido. Nós mostramos ali o crescimento de receita, mostramos o crescimento do lucro líquido da companhia, e nós temos um plus aqui muito interessante de 3,6 bilhões de reais, a qual a companhia vai estar recebendo da União. Não sabemos se vai estar recebendo este ano, se vai estar recebendo ano que vem, mas para o investidor de longo prazo não faz diferença. Nós estamos falando aqui de uma empresa que é uma empresa perene, estamos falando aqui de uma empresa que se encontra em um momento de grandes investimentos. Nós sabemos aí do marco do saneamento, onde a empresa vai estar expandindo ainda mais a sua base de clientes e com isso ela tende a ter um lucro ainda maior no futuro. E por isso eu acho sim que a Sanepar, ela neste momento, a empresa que tem o melhor risco-retorno da bolsa dentro do nosso país. Não existe uma empresa que vem crescendo tanto o seu lucro, que se encontra com desconto em relação a esse crescimento no seu lucro e que ainda tem um valor muito interessante, praticamente aí valendo a metade do valor de mercado da companhia. Então, realmente, para mim, é uma grande oportunidade. Lembrando que nada aqui se trata de recomendação, tá, galera? Nós já analisamos ali que a empresa ela se encontra aqui com a dívida líquida muito baixa, o que pode fazer com que a empresa ela venha pagar dividendos extraordinários, e nós estamos falando aí dividendos de mais de 40%, galera, apenas os extraordinários, não levando em consideração que a empresa ela já paga dividendos anualmente, dividendos recorrentes. Então, nós podemos estar diante de um dividendo de quase de 50% se a companhia resolver pagar tudo em apenas um ano. Mas isso eu estou levando em consideração que a companhia ela distribua aquele valor todo como dividendos. É claro que ela está passando por grandes investimentos, né, para estar cumprindo o marco do saneamento, e ela pode apenas colocar esse dinheiro no caixa e não distribuir dividendos. E o que aconteceria se caso isso viesse a acontecer? Vou estar mostrando aqui agora para vocês. Ela, neste momento, tem um desconto de 21% em cima do seu valor patrimonial. Mas qual é o seu valor patrimonial? Nós temos aqui, neste momento, uns dados que o Investidor 10 nos mostra, que ela tem aqui um patrimônio líquido consolidado de 9,7 bilhões. Esse é o valor patrimonial da companhia. Aqui nós observamos que ela tem um valor de mercado menor, como eu já mostrei a vocês, de 7,6 bilhões. Mas por que o valor de mercado é menor? Justamente porque ela está descontada aqui com desconto de 21%. Se a gente pegar aqui o valor de 9,74 milhões, a qual eu já tinha mostrado aqui para vocês, 9,7 bilhões na verdade, e descontar 21%, nós chegaremos ao valor de mercado que a companhia está neste momento. Ou seja, se ela resolver aqui embolsar e colocar no caixa aqueles 3,6 bilhões, nós teremos aqui 9,74 bilhões mais 3,6. Chegaremos a 13,34 bilhões de reais que a companhia teria de patrimônio líquido consolidado. E o que isso acarretaria? Que nós teríamos aqui a empresa abrindo no outro dia com PVP de 0,57%, levando em consideração o patamar de preço atual, porque o patrimônio da empresa está crescendo muito. Então, nós teríamos aqui um PVP de 0,57. Então, a empresa ela ficaria excessivamente barata e, automaticamente, nós teríamos aqui uma grande valorização na sua cotação, porque os investidores olhariam para a empresa como uma oportunidade por estar excessivamente barata. Então, ou nós teremos aqui uma grande valorização na cotação, caso a empresa opte por colocar esse dinheiro no caixa, ou caso a empresa ela resolva pagar dividendos, nós teremos dividendos extraordinários de quase 50%, levando em consideração aqui o preço da cotação atual. Então, eu estou falando aqui realmente de uma grande oportunidade, porque esse ganho de capital ele está dado, galera. Isso aqui é praticamente uma renda fixa, porque o risco disso aqui é muito baixo, é excessivamente baixo. Então, desde que eu fiz aqui o canal, há praticamente um ano atrás, e venho trazendo vídeos, e em nenhum vídeo eu trouxe aqui
uma empresa que tem um risco-retorno tão interessante quanto a Sanepar neste momento. Então, eu já vou estar adiantando a vocês que eu vou estar colocando a ação na minha carteira, onde se eu não tivesse ali um caixa de oportunidade, muito provavelmente eu estaria me desfazendo de uma ação que tem um upside menor, como por exemplo a Vibra aqui, que eu comprei a 13,81. Ela já teve uma variação de 83%, e eu estou falando apenas de variação, galera, porque variação não é rentabilidade, porque a rentabilidade ela mede também os dividendos. A variação ela mede apenas a variação aqui do seu preço médio para o preço atual que a companhia se encontra. E eu tenho uma variação aqui de quase 84%, fora os dividendos que ela já pagou, o que me dá uma rentabilidade de quase 100%. Então, o upside que a Vibra tem para me entregar é muito menor do que a Sanepar. Então, se eu não tivesse ali um caixa de reserva de oportunidade, muito provavelmente eu estaria desfazendo aí de Vibra por entender que Sanepar tem um risco-retorno muito melhor, um upside muito mais interessante do que Vibra neste momento, mas como eu ainda possuo caixa de oportunidade, eu vou estar aportando em Sanepar e adicionando mais uma empresa na minha carteira. Eu vou estar comprando aqui as ações preferenciais, justamente porque ela recebe 10% a mais de dividendos. Neste momento está cotada a 5,10. E quando a gente observa que as ordinárias está em 4,88, ou seja, uma diferença de 32 centavos, o que dá menos de 10% de diferença, o que me coloca aqui as ações preferenciais como as ações mais baratas neste momento para mim estar aportando, e eu vou estar aportando nela. Vou estar trazendo mais um vídeo aí no decorrer da semana a respeito desse aporte que eu vou estar fazendo aí na carteira pública de investimentos do canal. Já fiz um grande aporte agora no final de março, de mais de 11 mil reais. Depois comprei mais 100 ações ali de AS Brasil, né, que pegou minha ordem que estava no VAC a 9,50, uma ordem que eu não esperava que fosse pegar agora no curto prazo, e agora, muito provavelmente, vou estar fazendo mais uma grande compra, justamente porque eu acho que eu estou diante de uma grande oportunidade, e a reserva de oportunidade, ela serve para grandes oportunidades. Então, esse é o vídeo que eu trouxe aqui para vocês hoje. Se vocês gostaram, deixe aquele like aí, que ajuda muito o nosso canal. Se inscreva nele também. Eu fico por aqui e até a próxima. Fui!